Vamos lá, então. Muito bom dia a todos vocês que estão aqui conosco nesse estudo sobre as cartas aos Tessalonicenses. Estamos vendo diversas lições que aprendemos dessas cartas pequenas, mas cheias de ensinamento, né? Cheias de praticidade. E lendo essas cartas, nós vamos melhorar nossa vida, praticando o que estamos lendo, com certeza nós estamos nos achegando mais e mais perto de Deus e fazendo a sua vontade. E eu espero que você que está aqui hoje conosco possa estar estudando, lendo, aprendendo, praticando a palavra de Deus, né? Não só nas cartas aos Tessalonicenses, mas a palavra de Deus inteira. Eu espero que você esteja achando um horário no seu dia para parar um pouco, aprender, ler, meditar e praticar o que você está aprendendo. Vamos entrar então no nosso estudo de hoje. Última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre fé, né? Sobre fé. Hoje nós vamos falar sobre esperança. Esperança. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esta palavra, esse tema que encontramos nessas duas cartas. Como nós falamos na última vez, se uma igreja, se uma congregação de Jesus está seguindo a Jesus, está obedecendo a Jesus, como ele ordenou, essa igreja terá resultados visíveis se está obedecendo. Quais são as características de uma igreja amadurecida? Falamos sobre isso na semana passada, ou na última aula, né, na terça-feira, sobre fé. E hoje vamos ver a mesma coisa, mas sobre esperança. O apóstolo Paulo, ele estabeleceu várias congregações durante a sua vida, durante as suas viagens missionárias, que ele fez por muitos anos, junto com seus amigos, né? Seus colegas de trabalho, como Barnabé, João Marcos, depois Silas, Lucas, Timóteo. Nós podemos chegar a uma conclusão. E a conclusão é que existem características de uma igreja amadurecida. Eu gostaria que a congregação aonde eu faço parte fosse uma congregação amadurecida. E eu tenho certeza que você também gostaria que a congregação que você fizer, ou que você faz parte, fosse também uma congregação amadurecida. E o apóstolo Paulo agradece a Deus, porque a igreja em Tessalônica, mesmo sendo recente, né, nova em tempo, já era uma igreja amadurecida. E nós fizemos as seguintes perguntas, e eu vou fazê-las de novo, porque cabe aqui no nosso estudo sobre esperança. Será que o apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus pela igreja em Tessalônica ser uma igreja amadurecida? Será que ele estava agradecendo por todas as atividades que a igreja em Tessalônica fazia? Todas as reuniões de mulheres, de jovens, de homens, estudos na quarta-feira, na quinta-feira. Será que era por isso?
que Paulo estava agradecendo a Deus pela igreja em Tessalônica ser uma igreja madura? Será que era porque a igreja lá em Tessalônica tinha 100, 150, 200 irmãos? Será que é isso que faz com que a igreja seja amadurecida? O tamanho da igreja? Será que era por causa da oferta, que era muito boa, que supria todas as necessidades e ainda mais da igreja em Tessalônica? Será que era pelo prédio bonito que a igreja tinha na rua principal lá em Tessalônica? Eu creio que não, não é? Eu creio que não são essas as características de uma igreja amadurecida. Eu creio que não era esta a razão, ou estas as razões, pelas quais o apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus pela igreja em Tessalônica. Mas sim, era porque a igreja tinha fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Essas são as características de uma igreja madura, de uma igreja que está agradando a Deus, servindo, seguindo e obedecendo a Jesus. Vamos ler de novo duas passagens que falam sobre fé, esperança e amor, antes de entrarmos no nosso assunto, que é esperança, hoje de manhã. Pegue a sua Bíblia e abra comigo, então, na primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler de novo os versículos 2 e 3. Começamos assim, falando com fé, sobre fé, e agora vamos começar falando sobre esperança. Olha comigo, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Olha aqui as características de uma igreja madura que agrada a Deus. O trabalho que resulta da fé, já falamos sobre isso. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre esperança hoje, característica de uma igreja madura. Olha a segunda carta, vamos ler de novo. 2 Tessalonicenses, agora vai comigo para o capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo fala a mesma coisa na segunda carta que ele falou na primeira. Olha comigo os versículos 3 e 4. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Já falamos sobre a fé. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Vamos falar ainda sobre o amor. Olha o 4. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Esperança, esperança. Paulo menciona, então, fé, esperança e amor. E agradece a Deus, porque a igreja em Tessalônica tinha essas características, essas qualidades, não é? De fé, esperança e amor. E nós, aonde nós servimos, aonde nós fazemos parte da igreja do Senhor,
A igreja precisa ter essas características para que ela possa ser uma igreja amadurecida, madura, crescendo em Deus. Nós falamos também que, logicamente, não é? A quantidade de irmãos, a coleta sendo uma coleta muito boa, a quantidade de atividades que a igreja faz, reuniões de mulheres, jovens, homens, estudos bíblicos, boas obras, todas são importantes e elas são um reflexo, não é uma consequência da fé, da esperança e do amor. Mas se a congregação não tem fé, não tem esperança, não tem amor, ela não vai amadurecendo. E essas consequências que falamos, não é? Número de pessoas, uma oferta boa, quantidade de atividades que a igreja tem, isso não vai ser feito se a igreja não é madura. Então, lógico que é importante atividades, reuniões, boas obras, um local adequado para se reunir, uma boa coleta, isso é muito importante. Mas não é sinal de uma igreja amadurecida, é consequência. O sinal de uma igreja amadurecida é aquela igreja que tem fé. E hoje nós vamos ver, é aquela igreja que tem esperança. Esperança. Vamos falar um pouquinho sobre esta palavra tão bonita, não é? Esperança. E assim como a fé, ela é visível numa congregação, a esperança também é visível. A esperança também é visível. E é lógico que a razão por que as pessoas perguntam sobre a nossa esperança é porque ela é visível em nossas vidas. Né? Alguém já perguntou para você, olha, por que você tem tanta esperança dos céus? Por que você tem tanta esperança na volta de Cristo? Se alguém perguntou isso para você, parabéns, porque a esperança é visível na sua vida. A esperança tem que ser visível, assim como a fé tem que ser visível. Eu peguei aqui uma declaração, não é? Eu peguei aqui uma ideia muito bem definida, uma definição, vamos chamar assim, de esperança. Eu quero ler essa definição para você ao começarmos o nosso estudo hoje. Talvez você tenha uma outra definição de esperança. E se você tiver, eu quero ouvir. Se você tiver uma outra definição de esperança, coloque aqui no nosso chat, coloque aqui no nosso bate-papo. Eu quero ouvir essa definição de esperança que você tem. Mas eu quero te dar uma aqui ao iniciarmos o nosso estudo. Esperança é a confiança esperada das bênçãos de Deus nessa vida e no porvir. É a confiança esperada das bênçãos de Deus nesta vida e na vida por vir, baseada nas promessas e na bondade de Deus. Com Jesus na sua vida, sempre haverá esperança. Sempre. E hoje eu quero falar exatamente sobre esperança. Nas mais
difíceis situações, nas situações que parecem impossíveis. E nós estamos passando por muitas, não é mesmo? Com Jesus na sua vida, sempre haverá esperança. Sempre, sempre. Vamos falar sobre esperança usando as duas cartas aos Tessalonicenses. Olha, não leva muito tempo, não, para uma pessoa sem esperança reconhecer uma pessoa que tem esperança em Deus. São diferentes. A esperança é visível. Não é difícil notarmos alguém que vive. Estamos falando, então, sobre esperança, não é mesmo? E estamos falando que as pessoas que não têm esperança, elas conseguem facilmente ver naqueles que têm esperança, essa esperança. É uma coisa visível. E eu quero ver agora, dentro das duas cartas, como é que essa esperança pode ser uma esperança visível, para que todos possam ver e serem ajudados através da esperança que a igreja tem. Então, pegue a sua Bíblia mais uma vez comigo. Vamos lá na primeira carta, 1 Tessalonicenses, volta lá para o capítulo 1. Como é que esta esperança é visível? Olha o capítulo 1, nós vamos ler os versículos 9 e 10. A esperança é visível através de uma certeza da ressurreição futura. A esperança é visível através da certeza da ressurreição futura. Olha comigo, então, os versículos 9 e 10 do capítulo 1 da primeira carta. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus, olha a esperança visível aqui, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Como é que a esperança é visível numa congregação, num cristão, numa cristã? A primeira ideia que nós vamos ver aqui é que ela é visível através da certeza de uma ressurreição futura. Aqueles irmãos em Tessalônica, no versículo 10, né? Eles estavam esperando a volta de Jesus, esperando uma ressurreição. E quando eu tenho esse tipo de esperança, a esperança numa ressurreição futura, a minha esperança se torna visível. A todo mundo vai ver, não é? Mas, Alan, a situação ela está muito difícil. Como é que você continua indo para frente? Ah, eu tenho esperança numa ressurreição futura. Olha o capítulo 4. O apóstolo Paulo continua tratando desse mesmo assunto. Capítulo 4, nós já lemos esse texto antes, em outras lições, mas vamos ler agora, quando nós falamos sobre a volta de Cristo, nós lemos esse texto, mas agora eu quero ler esse texto com essa ênfase, né? A esperança é visível quando eu tenho certeza de uma ressurreição futura. Olha o capítulo 4, vamos ver os versículos 13 a 18.
Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Já vimos que Paulo está falando sobre aqueles que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se uma pessoa falece fora de Cristo, não tem esperança. Deus é o juiz final, ele vai saber como tratar todos os casos. Mas é isso que Paulo está dizendo. Aqueles que não têm esperança são diferentes daqueles que têm esperança. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, a nossa esperança é que um dia também aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados. A esperança se torna visível quando nós temos a certeza de uma ressurreição futura. Olha o versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Vai haver aqui, segundo o apóstolo Paulo, vai haver uma ordem, não é? Quando Jesus voltar. E a ordem, nós vamos ver agora aqui no versículo 16. Vamos ler o texto e vamos falar dessa ordem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, Jesus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a ordem aqui. Quem já morreu, quando Jesus voltar, vai ressuscitar primeiro. E depois, olha o versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com aqueles que vão ressuscitar nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A esperança se torna visível quando eu tenho a certeza de uma ressurreição futura. Se eu estiver morto, se eu já tiver morrido no Senhor, quando Jesus voltar, eu e todos aqueles que já morreram no Senhor vão ressuscitar primeiro. Se eu ainda estiver vivo, quando o Senhor Jesus voltar, depois que aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarem, aqueles que estiverem vivos vão se encontrar nos ares, junto com aqueles que morreram e junto com o Senhor. E de acordo com o capítulo 14 de João, Jesus vai então nos levar para casa. Ele está preparando uma grande casa para todos nós. A esperança se torna visível quando nós temos a certeza de uma ressurreição futura. E nós vivemos a nossa vida de acordo com essa certeza, não é? Quando as coisas não estão indo bem, olha, a minha certeza continua. Eu vou ressuscitar um dia e vou estar com Jesus para sempre.
Quando as coisas estão indo bem, a certeza é a mesma. E isso é visível na vida do seguidor de Jesus, na sua e na minha vida, ou deveria ser, né? Essa esperança de uma ressurreição futura. E quando eu ajo dessa maneira, isso contamina os outros. Isso se espalha para os outros. E aqueles que não têm esperança vão querer ter, porque estão vendo na minha e na sua vida algo visível, a certeza de uma ressurreição futura. O que mais? Como mais a esperança se torna visível na vida de uma congregação, na sua e na minha vida? A esperança se torna visível através do contentamento. Através do contentamento. Olha a segunda carta, abre lá comigo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. A esperança se torna visível através do contentamento. Olha o que o texto fala aqui. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Olha o 17 agora. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Essa esperança que nós temos, no versículo 17, deve trazer ânimo aos nossos corações. Contentamento. Os nossos corações devem viver contentes. E a carta de Paulo aos Filipenses, né, uma outra carta, trata desse assunto. Como eu posso viver contente em qualquer situação? Lógico que vamos ficar tristes. Lógico que vamos ficar sentidos. Essa fase que estamos passando, com certeza. Ou você conhece alguém. Então, nós estamos falando que um outro sinal visível dessa esperança é o contentamento. Né? É algo interior, ninguém pode tirar isso de nós. Não é aquele contentamento externo. Lógico que nós vamos ficar tristes, não é? Quando acontecem coisas desagradáveis e tristes na nossa vida, nós ficamos tristes. Mas o contentamento interior, ninguém pode tirar de nós. É esse contentamento que faz com que a esperança se torne visível. Vamos ver mais uma vez aqui o capítulo 2, versículo 16 e 17 da segunda carta, né? Que nós estamos falando deste contentamento. Essa boa esperança nos dá esse ânimo em nossos corações e nos fortalece para fazermos sempre o bem. Olha só que coisa bonita. Tanto em atos como em palavras. Como é que essa esperança se torna visível na minha vida e na sua? Através deste contentamento, esse ânimo em meu coração. Isso vai me ajudar a sempre fazer o bem, tanto em ação quanto em palavras. E como que isso não se torna visível? As pessoas vão ver a sua vida, a minha vida, e vão ver
alguém que está sempre procurando fazer o bem. Uma pessoa com contentamento. A esperança se torna visível. E é essa esperança que faz com que uma congregação do Senhor Jesus se torne algo poderoso, contagiante, espalhando esperança para esse mundo que tanto precisa. Esperança é uma das características de uma igreja amadurecida. Agora, pensa um pouco na sua vida. Vamos ser um pouquinho mais específicos com a sua e a minha vida. Como é que está a sua esperança como um membro de uma congregação do Senhor Jesus? Como está a sua esperança? Você tem certeza que haverá uma ressurreição? Você tem certeza? O apóstolo João, nas suas cartas, né, 1º, 2º, 3º João, principalmente 1º João, e no seu evangelho, o evangelho de João, ele usa palavras que nos dão certeza da ressurreição. Ele escreve para aqueles irmãos, não é, na sua primeira carta, olha, eu estou escrevendo para você, para que você tenha certeza da vida eterna. É essa a esperança que nós estamos falando. Você tem certeza de uma ressurreição futura? Ou você está vivendo a sua vida com dúvidas? Ah, eu acho que vai ser, né? Será que vai ser mesmo? Não pode ser assim. Para que a sua esperança seja visível, você tem que ter plena certeza de uma ressurreição futura. Você tem? Você tem certeza de uma ressurreição futura? Você está esperando diariamente a volta de Jesus? Pode ser hoje, não pode? Pode ser hoje. E se Jesus voltar hoje, nós vamos estar vivos, como o texto disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois nós vamos nos reunir com eles e com Jesus para sempre. Você está esperando a volta de Jesus todos os dias? Como é que está a sua esperança quando as coisas não andam muito bem? Quando tudo está indo bem, é fácil ter esperança, né? E é fácil ter esse contentamento. Mas e quando as coisas não vão bem? Como está a sua esperança? Como está o seu contentamento em Cristo Jesus? Pense nessas perguntas, porque elas vão te ajudar a ter uma esperança visível, uma esperança contagiante, uma esperança para esse mundo que tanto precisa, o mundo sem esperança. E a igreja traz essa esperança para o mundo. A esperança é visível quando eu tenho certeza de uma ressurreição futura, e a esperança é visível quando eu vivo a minha vida com contentamento, procurando fazer o bem com minhas ações e com minhas palavras. E isso vai
se espalhar. Isso vai contagiar as pessoas ao seu redor. E elas serão como você. Pessoas com esperança, esperança visível. Como é que está a sua esperança na volta de Jesus? Você tem certeza de uma ressurreição futura? Você está vivendo a sua vida com contentamento, mesmo que a situação não seja boa? Esperança é uma das características de uma igreja madura, de uma igreja que está servindo, seguindo e obedecendo a Jesus. Olhe para a sua vida e tenha essa esperança visível numa ressurreição e viva com contentamento. Se você é assim, você está sendo um cristão, uma cristã amadurecida. Demonstre isso na sua vida. Contagie os seus irmãos e as suas irmãs e esse mundo ao redor, para que eles também possam ter a mesma esperança que você tem. Deus abençoe você com a sua esperança. Que a sua esperança seja uma esperança visível, notada pelos outros. Deus abençoe você.